Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje está aqui conosco no programa a vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Vamos vai, vereadora. Boa noite. Como está a senhora? Boa noite, Carlos Antônio. Estou bem, graças a Deus, passando uma semana anterior aí de turbulências, né? Mas estou mais uma vez aqui a convite de vocês, agradeço esse momento, né? E é um prazer estar aqui com vocês, parabenizá-los por esse excelente trabalho que a TV Câmara faz, né? Sempre com um respeito muito grande aos vereadores, e fico feliz de estar aqui, poder contribuir com vocês, com as informações, com as ideias, concordando, discordando muitas vezes, mas eu fico muito feliz quando recebo um convite de vocês. Vereadora e amigos telespectadores, hoje eu quero começar por alguma coisa em termos do seu trabalho parlamentar, vereadora, mas eu quero ir um tanto quanto além, porque é interessante, eu acho importante que a coletividade saiba também da senhora, da vereadora Dulce Maria Amaral, que é eleita por uma parcela de votos, mas que a partir do momento de eleita, a senhora, tanto quanto os outros nobres vereadores, tornam-se representantes da coletividade como um todo no município. Então é importante, nós estamos passando o país inteiro, o estado, a nação, por momentos, a senhora, vou usar a sua palavra aí, turbulência muito grande o nosso país, em termos federais, em termos estaduais, questão da economia, questão de política e tal. E nós vamos conversar sobre isso para que a nossa coletividade, que é telespectadora do nosso programa Fala Vereador aqui da TV Câmara, saiba o seu posicionamento, saiba o que a senhora acha, não é? Mas, de forma anterior, muito obrigado à senhora, sempre que convidada, muito solícita, está aqui conosco. Diga-se de passagem, nunca recusou um convite para estar aqui conversando com a gente. Vereadora, por que ser vereador? Eu já ouvi várias vezes de que o vereador tão pouco pode, Carlos Antônio, porque, vereador, eu gostaria que a senhora respondesse, vereadora. Carlos Antônio, a vida política, o político em si, né? Eu tenho o seguinte pensamento, né? Tem aquele político que às vezes se engraça que o vizinho é vereador, né? E acha aquilo bonito, né? E acaba dizendo assim, ó, eu quero ser vereador, perfeito, eu vou ser vereador, né? E existe o vereador político que a vida vai transformando aquela figura, né? Aquela pessoa em político. Né? Eu sou um exemplo de que a vida me transformou num político, numa política. Né? Professora há quantos anos? Professora, tu acaba te envolvendo, tu acaba fazendo um bom trabalho, graças a Deus, isso eu posso dizer, né, de cadeira, e tu vai te envolvendo e te tornando uma liderança das comunidades por onde você passa, e tu passa a ser convidada a assumir cargos comissionados e tu não percebe que com este convite... Mas já está indo. Tu acaba te envolvendo, né, com os políticos, com os amigos políticos, e vem aquele convite e tu passa a fazer parte de uma sigla partidária e junto com essa sigla partidária tu vai tomando uma forma tão grande que o convite vem... E tu, quando te observa, tu estás envolvida com a política. Foi o que aconteceu comigo, né? E ser vereador, né? Ser vereador, nós conversávamos anteriormente que existem os 3 poderes, né? E isso vai te colocando em um desses poderes, aonde você passa a fazer parte de um grupo político que a Constituição Federal exige que tenha, né? Que é o legislativo. Então, o poder legislativo, ele existe, ele está na Constituição Federal. Então, no domingo, quando eu fazia algumas visitas, indo em algumas festas de igreja, inclusive, um determinado cidadão, ele me abordou e ele disse que ele ia rasgar o título dele, que ele não ia mais votar. Que pena. Diante da situação brasileira, porque eu não vou mais votar, porque no Brasil está assim, mas aqui na nossa cidade não é diferente. Aí eu coloquei para ele, eu disse, olha... eu até entendo a tua revolta, eu disse, mas pela primeira vez eu vou dizer para ti que tu tens que votar sim
e tens que observar, tens que analisar em quem você realmente vai votar, né? Porque a partir do momento que você não votar, você não vai ter o direito nem sequer de cobrar. E vai estar votando no ruim, sem saber. Sem saber, você vota, você acaba contribuindo para um nome ruim assumir. Perfeito. Então, pela primeira vez, você tem que participar do teu pleito na cidade, avaliando e procurando te informar e procurando acompanhar através da rádio, da TV e do jornal quem são os nossos candidatos da cidade, né? Eu acredito muito ainda que a política, com tudo que o Brasil vem passando neste momento, é um momento que é uma chamada de atenção para o povo brasileiro, é uma chamada de atenção para os itajaienses, né? Em avaliar, afinal de contas, quem são os candidatos, quem são as pessoas. Aquele meu vizinho que não tem muita instrução, mas uma excelente pessoa, é íntegro, né? Cabe o meu voto deve ser dado a ele? Sim, por que não? Por que não? Né? Em momento algum a lei proíbe que tem que ser alguém com um curso superior, um doutorado, um mestrado. É claro que a instrução ela ajuda, mas a pessoa quando realmente quer fazer um excelente trabalho, ela vai em busca, ela vai ler, ela vai se instruir. Perfeito. Entendeu? Não, por essa questão, até penso que seria importante que todos os senhores vereadores, deputados, senadores, deputados federais, governadores, todos tivessem o curso superior. Isso, como a senhora falou, ajuda. Agora, mas não é fator preponderante, não, para que façam um bom trabalho pela coletividade. Nenhuma. Não. Haja vista os escândalos que nós temos aí de gente com 15 diplomas seus lá doutores. Na parede, não é? Seus doutores, não é? Seus doutores, não tenha dúvida. Bem, tenha dúvida. E a questão de o vereador tão pouco faz e tal, a legislação diz que o que o vereador pode e o que não pode. E na minha concepção, vereadora, a menos que eu esteja falando errado, mas o vereador é o elo da coletividade com o executivo. Imagina se não tivesse vereador. Já é difícil, porque realmente a lei condiciona o vereador a aquelas tantas poucas coisas. Imagina se não tivesse. A população ela espera do vereador uma ação que não é a função do vereador. Esta que é a o verdade. Executar. Que é o executar, né? Existe uma diferença entre o executivo e o legislativo. O legislativo ele aprova, ele fiscaliza, ele propõe, né? Ele não consegue executar. Ele não consegue, ele aponta. Muitas vezes ele aponta, né? Que é a verdadeira função dele é apontar, Tem determinados projetos que a senhora gostaria de fazer, como a construção de uma escola e tal, mas que a senhora pode até fazer o anteprojeto de lei, a indicação de anteprojeto para que retorne como projeto. Por quê? Porque a lei diz que a senhora não pode, o vereador não pode colocar matérias que causem despesas ao executivo. Nós não podemos propor nada, mais nada mesmo que gere algum tipo de custo para o executivo. Pode pedir a escola através de uma indicação. Uma indicação, posso indicar. Estou indicando que em determinado local deveria ser construído mais uma unidade de saúde, ou mais uma creche, ou mais, né? Eu posso indicar. Agora, o executivo faz se ele quiser. Vereadora, a senhora falou em fiscalização e tal, já faz alguns dias e a senhora ocupou os microfones dessa Casa de Leis para defender um requerimento que a senhora solicitou ao Executivo com relação a Reinaldo Schmidhausen. O que a senhora está solicitando, vereador, e por quê? Carlos Antônio, a Reinaldo Schmidhausen, hoje ainda eu passava por a Reinaldo Schmidhausen e respirava fundo dentro do meu carro, né? Quando se fala na Reinaldo Schmidhausen, parece que se quer bater no governo, parece que se quer criticar o governo. Não é por aí, não é por aí. O meu requerimento, quando veio para esta casa, que foi assunto de debate, e alguns vereadores, inclusive, colocavam que a Reinaldo Schmidhausen ela precisa
ser chamada para uma reunião porque existem locais que tem que ser indenizado para tirar algumas casas ou algumas frentes de algumas lojas. Eu não me apego a isso aí. Digo para ti que o meu questionamento é: por que tem espaço, que tem as calçadas prontas, completas, e existem locais que não há necessidade de desapropriar em alguns lugares? Entendeu? Tem final de calçada tão mal feito que está ali. Está ali os meio-fio levantado, o pedaço da calçada que foi feito novo e não aguentou, tá remexido, entendeu? Então eu questiono assim, o governo não tem um projeto de etapas da Reinaldo Schmittausen, ponto. Se tivesse, já teriam respondido. Não responderam, e não foi só eu que entrei com alguns requerimentos. Muitos são os vereadores que entraram com determinados requerimentos. Entendeu? Eu não entendo por que existem trechos ali, partes ali, que a calçada ela avança alguns metros, foge inclusive do padrão de calçadas. Vai lá na porta de determinados cidadãos, de determinadas lojas, entendeu? E tem lugares que não tem calçada nenhuma. E é largo, dá espaço sim. Tem quarteirões inteiros, quadras inteiras, que você não encontra uma boca de lobo. E tem lugares que as bocas de lobo são bonitas, são bem feitas. E tem outros locais que as bocas de lobo estão se quebrando, tudo novas, recentemente novas. Entendeu? Tem espaço lá perto do bombeiro, como eu coloquei ali no meu requerimento, que eu não sei por que não terminaram aquilo ali. Não sei por que aquelas placas estão lá caídas. Entendeu? Então, assim, são situações que realmente falta fiscalização e feia. Feio, muito feio aquilo ali. É uma obra inacabada, é uma obra mal planejada, sabe? E o orçamento foi feito, foi separado um orçamento alto, e esse ano novamente vai dar uma soma aí de 6 milhões e 100 mil para Reinaldo Schmittausen. E não terminam, tá? E não terminam. Foi feito toda uma parte de arborização. Eu não vi que horário, porque eu também não fico ali sentada na Reinaldo Schmittausen. Foi colocado toda umas arvorezinhas e fininhas, acanhadinhas, não é uma coisa... eu não sei, eu não entendo o que aconteceu com o projeto da Reinaldo Schmittausen, sabe? A parte de algumas muretinhas que são colocadas no final de cada canteiro para evitar que se dobre à direita ou à esquerda, nem a parte de sinalização foi colocada correto, sabe? Então, falta ali perto, próximo ali ao Bradesco, próximo ali aqueles bancos feitos ali do supermercado Schmidt, entendeu? Observa-se assim, que falta um projeto de sinalização, sabe? Dobram à direita, dobram à esquerda, é proibido fazer um retorno ali, a população está retornando, sabe? Tem havido acidentes, e então observa-se que a Reinaldo Schmittausen, a Contorno Sul foi tão bem feita, foi tão, a Joca Brandão aqui, né? Foi tão bem projetada, ela é bonita. A Reinaldo Schmittausen... Abrão João Francisco. Abrão João Francisco, né? São tudo entradas de cidade que é a segunda, a terceira, que foi aberta. A Reinaldo Schmittausen é a primeira. Ela é a primeira. E não foi respeitado da forma que deveria ser. A senhora fala em 6 milhões agora para terminar? Eu não sei se vão terminar. O ano passado e esse ano, 2015 e 2016, dá uma soma de 6 milhões e 100 mil para Reinaldo Schmittausen. E não vão conseguir terminar. Do jeito que estão fazendo... Eu não sei que tipo de projeto tem para Reinaldo Schmittausen.
Eu quero e vou fazer, tá, Carlos Antônio? Vou fazer. Em respeito à população de Cordeiros, eu vou fazer, tá? Vou pedir vou entrar com pedido para que se forme uma comissão para ir no secretário e no prefeito solicitar. Mas tem a comissão permanente desta casa aqui, que é a comissão de obras, não é? Tem a comissão já pediu, eu já pedi, vários vereadores já pediram e a resposta não vem. Então tem que fazer uma comissão específica para esse problema da cidade. Alguém tem que responder, meu amigo. Alguém tem que responder. Eu sei que é uma obra grande, eu sei que é uma obra cara, eu sei disso. Só que assim, onde é que está o projeto e em que etapa isso está, afinal de contas? Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo. O assunto, quando é bom, eu falei que nós íamos fazer um programa diferente hoje e tal, e nós voltamos no segundo bloco com outros assuntos também de nível estadual e federal. Mas, obviamente, eu gostaria de ter muito mais tempo, porque é sempre muito agradável conversar com a senhora e importante saber das suas opiniões. Já passou-se um bloco. Nós vamos a um rápido intervalo, a senhora me concede essa atenção. E o senhor que está conosco, a senhora, muito obrigado pela sintonia hoje com o nosso programa Fala Vereador e a presença da vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Um instante só, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença da vereadora do Partido da República, Dulce Maria Amaral. Vereadora, nós estamos vivendo momentos turbulentos em termos de Brasil, politicamente falando, economicamente, enfim. Mas tem um assunto agora com essa situação do vice Michel Temer assumir de forma interina a presidência da República, e que eu quero falar sobre vários assuntos no que concerne a esse fato, mas um dos que chama a atenção é a questão de que o homem entrou na presidência da República tomando críticas em cima de críticas, porque se fala demais na participação da mulher na linha de frente da política e que não tem. E o Temer começou, me parece que, a nomear agora, não nos ministérios com status de ministério, mas, por exemplo, a primeira foi a Júlia, do BNDES. Como é que a senhora encara, como é que a senhora vê essa situação da não participação da mulher? No governo Dilma tinha muitas mulheres. Olha, Carlos Antônio, primeiramente, eu sempre falava na minha família que eu não iria morrer sem ver uma mulher na presidência. Na presidência. Né? Eu sempre colocava isso muito em casa, né? Porque eu sempre defendi a ideia de que a mulher ela é mais sensível a determinadas coisas, a ter a tendência de ter uma visão diferenciada, né? Com tudo que aconteceu no Brasil, eu sempre fui muito aberta para as mudanças, independente de cor, raça, sexo. Sempre fui muito aberta. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de trabalhar esse tipo de situação. Eu, em momento algum, eu critiquei o Temer, né? O atual presidente. A situação da presidente Dilma, ela poderia também ter acontecido se fosse um homem, né? A partir do momento que você não começa a ter cuidados com o que estão à sua volta,
essas pessoas, independente de serem homem, mulher, né, começam a criar uma situação para você que chega a um determinado momento que você não consegue mais administrar. Então, é um cuidado que se deve ter. E eu coloco que a presidente, na minha opinião, a falha da presidente foi ela se garantir, acreditar que estava rodeada, que os nomes por ela nomeados seriam pessoas de extrema confiança, a ponto de, quando ela observou que ela tinha construído um castelo para ela que não era verdadeiro, né? Que não era verdadeiro. E aí ela tomou para ela toda a situação com o direito de dizer que ela estava correta e que chegou um momento que ela não conseguia mais voltar para arrumar, né? O Temer, eu até que estou querendo te dizer que eu estou sendo otimista com ele, com a vinda dele, né? Independente de política partidária, né? A primeira ação dele foi acalmar a população brasileira, embora observa-se alguns pontos aí já querendo se levantar contra. Só que tem que se dar a ele um período para que ele também possa demonstrar que ele é capaz. Um desses pontos e tal, e está externado aí nos grandes noticiários das TVs co-irmãs, e, enfim, a grande mídia noticiando a questão de que não está sendo aceito e está recebendo muitas críticas a questão da junção do Ministério, e a senhora é oriunda da educação, do Ministério da Educação com o Ministério da Justiça. Aliás, o Ministério da Educação com o Ministério da Cultura. Qual é a sua opinião, vereador? Da cultura. Alguma economia ele vai ter que fazer. Ou ele faz ou ele não dá conta. Ele diminuiu 10 ministérios. Ele não vai dar conta. Com certeza tem que diminuir. Ele tem que diminuir, o município de Itajaí tem que diminuir. Entendeu? Então, assim, a economia brasileira, ela chegou a um ponto, o nosso país chegou a um ponto que foi tamanho o rombo, entendeu? Como é que ele vai diminuir os cargos comissionados se ele não diminuir as secretarias e autarquias? Obrigado a diminuir, entendeu? E quando no Jornal da Meia-Noite passou alguma coisa, né, de movimento, de artistas e tudo mais, né? Os movimentos culturais todos. Culturais, né? Ele tem que juntar mesmo, ele tem que fazer essa junção, entendeu? Cultura e educação conseguem caminhar. A partir do momento que você tiver um projeto de gestão com a junção das duas secretarias, não vejo porquê. A lei, os projetos que são entregues na cultura, pode ser entregue dentro da educação. Uma comissão de dentro da educação, juntando educação e cultura, pode avaliar esse projeto e dar o parecer favorável ao contrário. Obviamente, dentro desse ministério haverá a questão dos departamentos que vão cuidar da educação e outros que vão, departamentos que vão cuidar da cultura. Isso já aconteceu no passado. Era assim, né? Claro, vão retroagir. Eu não penso que vão retroagir. A tecnologia, ela veio para você usar e tentar enxugar. Entendeu? E tentar enxugar a mobilização do pessoal, porque cada um está pensando no seu umbigo. Desculpe. Entendeu? Se for para pensar numa coletividade, você tem que diminuir essas secretarias, você tem que diminuir. Vamos sair um pouquinho da cultura com um pouquinho da educação, entendeu? A safra da tainha passou e as secretarias não deram conta de fazer com que a lei viesse e desse aos pescadores a autorização para eles pescarem. É porque faltou secretaria afim? É porque faltou ministério afim? Não foi, entendeu? Então são situações... Aí é uma prova de que não há necessidade de ter uma secretaria afim para que a coisa aconteça. Entendeu? As leis da cultura, elas não deixarão de ser aprovadas porque não existe o Ministério da Cultura, não existe a Secretaria da Cultura. Não é por aí.
Por isso é que eu digo, gestor, ele não precisa ser, ele não tem que dizer que tem que ser uma mulher, que tem que ser um homem. Imagina, independente de gênero, de sexo, de raça, tendo pessoas bons gestores, a coisa flui. A coisa flui, entendeu? Então, eu não sou contra, porque esqueceram de uma mulher, só nomearam homens. Eu penso que o presidente atual, interino, ele tem que buscar rapidamente, realmente, pessoas competentes. A partir do momento que a coisa der certo, ontem eu vi um programa e comentava com o Abelardo. A população brasileira só ganha, cara. Comentava com o Abelardo aqui uma resposta do técnico da seleção, o Dunga, lá num programa. Ele falou, olha, me criticam muito, mas espera só um pouquinho. E se a seleção ganhar os jogos e for campeão da Copa América e for jogando como dizem que está, jogando mal, e depois ganhar a Copa do Mundo, qual é a crítica que eu vou receber? O técnico vive de vitórias. Eu acho que ele está certo. Independente. Com todo o respeito às mulheres. E quero crer que agora, por exemplo, o Padilha, o ministro Padilha, está anunciando, inclusive, vários departamentos com várias pessoas do sexo feminino, que vão assumir vários departamentos na questão da Casa Civil e tal, né? Como o próprio BNDES, agora ocupado por uma economista que já foi uma grande economista de palestrar de forma internacional e tal, foi escolhida. Falta de bons nomes para ele não é. A grande história é que ele tem que governar bem e ele não tem muito tempo para isso, não é? É cobrado, e a cobrança que veio, né, em cima dele, na verdade, é por conta que ele foi o governador, que criou a Delegacia da Mulher, né? Sim. Então a cobrança começou por aí, né? Se ele foi um grande defensor, inclusive fundando a Delegacia da Mulher, como é que ele não coloca nenhuma mulher de ministro? Eu acho que ele era secretário de Estado na época em São Paulo. Secretário de Estado, me parece. Então a história do passado dele trouxe agora a ele uma cobrança. Imediatamente foi cobrado. Imediatamente foi cobrado, né? E a questão da Previdência, vereadora? Vereadora, desde que eu era pequenininho, me conheço por gente, eu ouvia falar em 3 situações que haveriam de serem reformadas, que era a questão da reforma política, reforma tributária e a reforma da Previdência. Jesus, até agora, paliativamente, todas 3 tiveram alguma coisa, mas nunca de forma profunda e exata como deve ser. Agora me parece que chegou ao fundo do poço a Previdência, que inclusive não é mais ministério, ela passa ao Ministério da Fazenda, não é? Fazenda. E ele colocou muito claro, né? O que a senhora pensa a respeito disso? Que os ministros vão ter que trabalhar junto, cada um fazendo o seu tipo de conta, para ver onde é que está o furo, para ver que soma isso dá, né? Para ver o que é que vão fazer com a Previdência, porque já estão falando, vai ter aumento do salário? Não vão aumentar o salário, né? E eu tenho uma mãe aposentada, eu tenho um marido, né, prestes a se aposentar, eu estou prestes a me aposentar na minha vida pública, e como funcionária pública, e poderia estar com esse pensamento, tomara que aumente, tomara que diminua isso, só que nós temos que ter uma consciência que há uma crise tão forte no Brasil que o próprio aposentado, ele também tem que analisar que não vai ter uma varinha mágica de condão que vai fazer essa diferença. Que vai bater não, e que continuar assim 10, 15 anos, conforme os economistas, a coisa vai... O próprio salário desse aposentado vai sofrer um problema que ele também não vai passar a não receber. Então, todos nós temos que ter cuidado e fazer a nossa parte, termos um pensamento positivo. Porque diante de todo esse cenário de impeachment, que eu acredito que isso aí vai ter que ter um resultado positivo, que não tem como retroagir a situação. A senhora acha que a Dilma vai sofrer o impeachment? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte, inclusive o próprio aposentado. Ele está sofrendo muito.
ele ganha pouco, a maioria dos aposentados ganham um salário mínimo e que vão para suas farmácias comprar seus remédios todo mês e que a gente sabe que não alcança, né? A gente sabe que não alcança. Então, eu penso que o pouco que eu tenho acompanhado ali da mídia, que eu não paro muito, mas leio um pouco mais, eles estão num caminho correto. Vamos parar e fazer as contas. Vamos parar e ver onde é que está o problema, como eles dizem, onde é que está o furo, onde é que está o rombo, onde é que está o buraco, como eles colocaram outro dia, que eu comecei inclusive das nomenclaturas que eles têm usado. Agora eles estão certos. Parar para ver, para depois seguir. Para seguir. Vereadora, nós temos ainda alguns minutos. A questão da dívida dos estados, vereadora. Nós, por exemplo, nós falamos aqui em Itajaí, mas podemos citar todos os municípios brasileiros e mais propriamente os municípios de Santa Catarina. Os estados estão quebrados, vereadora. A dívida dos estados para com a União é coisa muito grande. A partir do momento, Carlos Antônio, que a célula-mãe está doente, o que é que nós esperamos das demais, né? Se o governo federal está com uma dívida como está, enorme, da forma que está, com certeza deixa de fazer repasse para alguns lugares, né, para algumas coisas. Agora, eu penso assim também, ó, né, não estou dentro de um governo do estado, porém não posso fazer uma avaliação, né, das dívidas do estado de Santa Catarina, mas eu ainda coloco que o nosso estado ainda, com tudo que vem sofrendo, ainda é um estado ainda privilegiado. Não, o Rio Grande do Sul está pagando os salários em 2 vezes, 3 vezes, tem atraso. Santa Catarina ainda é um estado, né? Muitas vezes a gente faz algumas críticas ao governo do estado em sessões são nossas. pertinentes, claro. Mas hoje, se você pegar os estados, todos os estados do Brasil, observa-se que Santa Catarina ainda está numa situação ainda equilibrada diante dos demais estados. Há de se ver a saúde. Quando pintaram o Brasil em diversos estados, aonde estava mais crítico a parte da saúde, me chamou muita atenção que o estado de Santa Catarina não estava, né? O estado de Santa Catarina não conseguiu diminuir nenhum leito de UTI, né? A maioria dos estados brasileiros tiveram que diminuir. Vereadora, para encerrar, temos que ter, o povo, nós, consciência da situação difícil em que nos encontramos. É isso, temos que cada um de nós fazermos a nossa parte. Me parece que entendo o que a senhora quer dizer com tudo isso. Com certeza, Carlos Antônio, com certeza. Eu comecei na minha casa fazendo isso. Tenho eu, meu marido, as filhas trabalham, filhos casados, e essa é a minha fala em casa. Todos nós temos que economizar, independente de termos uma economia ou não termos a economia, temos um salário, estamos empregados, temos o nosso salário ou não temos o nosso salário, todos nós temos que economizar. O modismo de cada quarto da casa ter uma TV, nós temos que retomar o tempo passado, desligar as TVs, ficarmos todas numa TV só. A economia da energia, ela aparece, o banho tu tens que pensar que era 10 minutos, que era 5 minutos, tu tens que dar um prazo em tudo, Carlos Antônio. Eu fiz isso na minha casa e garanto para ti, a economia, para mim, ela apareceu, então ela vai aparecer em todas as casas. Então, todos nós temos que entender que o Brasil passa por um momento de crise, todos nós temos que entender que isso vai passar. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Cabe a cada um de nós uma parte. Cada um de nós uma parte. A carona para o amigo, deixamos um carro em casa. O marido tem um carro, a esposa tem um carro, eu tiro lá em casa, eu tenho o meu, o marido tem o dele. Vou visitar a minha mãe, o marido quer ir dali para ir para um jogo. Não, vamos com um carro só. Tu vai me deixar na mãe. Depois tu vai para o teu jogo, eu vou ficar na minha mãe até um pouquinho mais tarde, tu vai passar lá, vai me pegar e nós vamos vir para casa. Então nós colocamos metas lá em casa. Perfeito. Entendeu? Então todos nós temos que fazer isso. Todo cidadão brasileiro tem que fazer isso. E não podemos perder a esperança. Nosso Brasil ainda vai voltar a ser um Brasil melhor, se Deus quiser. Assim, com otimismo, sabendo das dificuldades, mas com um otimismo eu gostei. Como a senhora fechou a sua locução de hoje, a sua entrevista, com otimismo,
com vontade de trabalhar, pensando pelo melhor, trabalhando pelo melhor, buscando a melhor qualidade de vida, como pessoa, como simples pessoa que a senhora é, cidadã, e também como parlamentar que a senhora é, junto com a sua equipe. Que Deus lhe dê saúde para continuar essa busca, essa batalha, essa luta do dia a dia pela melhor qualidade de vida da nossa gente, do povo de Itajaí. Obrigado à senhora, é sempre motivo de prazer conversar com a senhora aqui no Fala Vereador. Carlos Antônio, obrigado e uma boa noite a todos e saúde a nós todos. Saúde. Saúde. Muito obrigado à senhora, boa noite. E a você que esteve conosco até o presente momento, muito obrigado pela sintonia. Nós voltamos no próximo programa, amigos. Boa noite e até lá.